Olá, como vai você? Espero lhe encontrar bem e disposto a aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Eu sou William Toledo e você está no podcast Falando de Deus. Estamos aprendendo sobre o livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, e estamos no capítulo 10. Vamos desenvolver hoje o capítulo 10, que é maravilhoso. Falou muito comigo e tenho certeza que vai falar com você. Na minha vida, eu tenho há muitos anos tido esse tema como um grande exercício diário. E acredito que você também. Não sei se existe alguém sobre a face da Terra que vai trabalhar esse tema de forma simples. É um tema complexo e de completa rendição. O tema é a essência da adoração, onde nasce a adoração a Deus e como Deus começa a agir nas nossas vidas a partir dessa adoração, com a liberdade que nós devemos dar a Ele. E é o render-se. Nós devemos nos render a Deus. Nós vamos discorrer sobre esse capítulo sempre em cima desta palavra, rendição. Como estarmos rendidos completamente a Deus. O que é render? Muitas vezes nós não temos a noção exata do que é a palavra se render. Se render é se entregar. Hoje o mundo, na verdade, dita uma regra contrária. O mundo dita que nós nunca devemos nos render, nem nada, nem a ninguém. Nós devemos sempre enfrentar, e isso já nasce inclusive nas crianças. Você vê determinadas criações de crianças que enfrentam os pais, crianças que são líderes dentro das suas casas hoje. Crianças que hoje dominam completamente a ação dentro do seu lar. Pais que não conseguem mais colocar regras. E nós temos isso muito vivo dentro da nossa sociedade hoje, mundial. Não é só dentro do Brasil, mas no mundo inteiro. Isso está errado. Está errado porque, primeiro, uma criança não tem poder de domínio sobre um adulto, que tem uma visão muito maior do que é melhor para ela. E está errado também nós com Deus. Imagina você sendo filho, dando ordens ao pai, dando direção ao pai, e inclusive dando prioridades e se rendendo a outras situações e não a quem realmente deveria estar se rendendo. Render-se é submeter-se, estar submetido. Existe uma passagem na Bíblia que diz que as esposas devem se submeter aos seus maridos. E essa passagem ela é muito mal interpretada por algumas mulheres e homens também, mas eu digo mulheres porque quando veem isso dizem que eu vou perder minha vida então agora eu tenho que me entregar completamente ao meu esposo e deixar ele fazer tudo que ele quiser fazer de mim, inclusive aquilo que seja prejudicial à minha vida. Errado. Essa palavra não quer submeter-se, não quer dizer que você tem que fazer tudo que a outra pessoa faz, inclusive fazer mal a você, sem você se posicionar. Submeter-se quer dizer estar sobre a mesma missão, estar no mesmo objetivo, estar em cima de um objetivo de conquista que aquela outra pessoa também esteja. E assim é se submeter. Se o seu marido, se o seu esposo é alguém que segue a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus como horizonte na vida dele, se o seu pastor da sua igreja tem a palavra de Deus como horizonte na vida dele, e se o seu Deus está dominando a sua vida, você deve se submeter na mesma missão. Ou seja, estar sobre a mesma missão, estar na mesma orientação, ter o mesmo objetivo, ser um suporte, ser um ajudador, suportar um ao outro, não no sentido de aguentar, mas de dar apoio. E eu quero ser submisso a Deus. Eu quero me submeter a Deus, porque eu quero estar na mesma missão de Deus, no mesmo objetivo de Deus. E estando nesse reino submetido a Deus, eu consigo me render a Ele. Eu consigo ser rendido a Ele. E Ele consegue fazer através de mim a sua missão, estabelecer através de mim a sua missão. Porque nós não somos Deus, nós não temos o controle das coisas, nós somos limitados. Nós não temos a visão de um coronel, de um líder do exército, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Ele é o nosso diretor, Ele é a nossa direção. Ele tem toda a visão sobre o que devemos fazer e como devemos fazer. Nós devemos saber e começar a aprender a esperar no Senhor. Não tem condição nas nossas vidas de sermos submissos a Deus e submeter a essa missão, nos rendermos a Ele, se não esperarmos a direção dEle, as ordens dEle, a ordem do coronel. Imagina um exército que não tenha direção,
que não tenha hierarquia. Você vê que as hierarquias, as lideranças de gestão vieram do corpo militar, onde tem coronel, sargento, brigadeiro e assim por diante. O soldado precisa de ter confiança no seu líder, por mais que ele esteja numa batalha e na frente da batalha, que o seu líder coloque ele numa área estratégica e num ponto estratégico e diga a ele, fique aqui por 2 dias vigiando e me traga as orientações. E aquele soldado tem que estar submetido a ele, na mesma missão dele. O soldado não pode estar ali fazendo o que ele quer, ele tem que estar fazendo o que o general, o que o coronel, o que o comandante dele está querendo. E assim somos nós dentro da presença de Deus também, submetidos à vontade do Senhor, esperando no Senhor. No Salmo 37, no versículo 7, isso é maravilhoso, a gente consegue entender como Deus realmente nos traz essa visão do que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Ele traz essa linha para nós, que ele diz o seguinte: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Está no Salmo 37, no versículo 7. Espere no Senhor, entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Não adianta eu entregar e pegar para fazer. Não adianta eu entregar para Deus e no meio do caminho está demorando demais, deixa eu acabar com isso aqui. Ou seja, você está dizendo que Deus não sabe fazer. Você, como criança, traz para a referência da sua casa, onde seu filho pega o que você está fazendo para fazer. Vai dar certo? Vai dar certo seu filho de 6, 7 anos de idade concluir a atividade, o planejamento que você está tendo para a sua família? Concluir o planejamento que você está pensando dentro da estratégia profissional da sua vida? Você daria essa responsabilidade para o seu filho de 12 anos de idade? De 15 anos de idade? Um adolescente de 18 anos de idade, que muitas vezes entende que sabe tudo e que não sabe, você como pai sabe disso, que a fase da adolescência é uma das mais complexas, porque é onde ele entende que ele conhece tudo do mundo, mas ele não sabe, ele precisa de ser coordenado e orientado, e muitas vezes você o deixa bater a cabeça, porque você sabe que é só batendo cabeça que ele vai conseguir corrigir. Assim é Deus com você. Assim é Deus com você e assim é Deus comigo. E por isso que eu te disse no início dessa mensagem que diariamente eu me exercito, diariamente. Por quê? Porque fazer o oposto do que Deus deseja muitas vezes é o que eu quero. Fazer o oposto do que Deus quer para mim é o que eu quero, é o que a minha carne quer. A palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e é fraca mesmo. Todos os dias nós queremos fazer diferente do que Deus diz. Quantas vezes eu me encontro falando com o Pai, eu vou fazer, Senhor me segura, não deixa eu fazer, não deixa eu agir. E muitas vezes eu não seguro a onda, eu vou lá e faço. E aí o que eu ando? Eu ando para trás. Eu retardo o tempo de Deus. E vejo depois e me frustro, e aquilo fica no meu coração, o Espírito vai falando, não era para ter feito, não era para ter agido. E eu tenho certeza que você está se posicionando junto comigo dentro dessa situação, nos educando a todo momento a não fazermos segundo a nossa vontade, mas sim como a vontade de Deus, submetendo à vontade dele, porque eu estou rendido ao Senhor. Rendido estou a ti, Pai. Rendido estou a ti e quero ser submisso ao Senhor. Não quero ser líder da minha vida. Posso ser líder das suas missões, mas não líder da minha vida. Isso é muito importante. A palavra de Deus também, na verdade não é a palavra de Deus, como é um livro sobre o C.S. Lewis, que é um grande escritor cristão, e vou trazer uma passagem dele muito interessante para nós, que remete, e quanto mais nós nos deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nós nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez, Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos a ser, ou seja, tínhamos a intenção de ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. É quando eu deixo Deus, através da personalidade dele, da ação dele, dos planos dele, agir na minha vida, que eu começo a ver o que realmente eu tenho que fazer. Para que eu fui criado? Para qual é o meu horizonte? Porque Deus deu o livre-arbítrio para nós. E você não é um robozinho na mão de Deus, não. Você tem o seu livre-arbítrio. E aí é a essência de Deus na sua vida que vai te transformar com os dons que Ele te deu. Você não é um robô, então está tudo planejado, meus caminhos estão todos trilhados. Não, mentira, não existe isso. Deus vai usar você dentro do reino dEle, à vontade dEle, porque você é submisso à obra de Deus. Você se rendeu e é submisso à direção do seu coronel, do seu comandante.
E muitas vezes Deus vai te colocar para liderar situações, porque existe dentro da hierarquia, se ele é o brigadeiro, ele é a última essência da liderança, ele vai te colocar muitas vezes como capitão, como coronel, como tenente, como sargento e muitas vezes como soldado, sendo um agente de Deus sobre a face da terra. E com todos os dons que ele deliberou sobre você, com todas as estratégias que ele deliberou sobre você, e você vai seguir submisso à vontade do Pai, dentro dessa orientação. Então, a coisa mais difícil que nós temos a fazer é aceitar essa submissão e sentir, durante esse relacionamento, que a confiança virá. Porque quando você se é submisso e você sabe que aquele líder está te levando sempre a caminhos que pode não ser naquele primeiro momento que você queira, mas que os objetivos estarão sendo cumpridos, você começa a ficar confiante falando, ele é fera, ele é bom, ele sabe o que está fazendo, ele tem o domínio das situações, ele conhece, não tem como eu querer me equiparar, não tem como eu tomar a decisão, porque se eu tomar eu vou morrer, se eu tomar a decisão vai dar errado, se eu tomar as rédeas dessa direção não vai funcionar. E se entregar a Deus e deixar Ele no tempo dele agir e fazer é a melhor coisa que se tem. Se vem a ansiedade, ora. Se vem a tristeza, louva. Se vem a agonia, se prostre diante a Deus, clame, chore, peça refrigério que Ele dá. Mas não haja sem a direção de Deus. Não deixe Deus... E a direção de Deus é clara, irmãos. Deus dá 1, 2, 3, 4, 5 direções se você não entendeu. Você pode ficar tranquilo. Deus não vai dar uma e se você não percebeu, meu Deus, eu perdi a oportunidade. Não, não é assim com Deus. Deus, ele dá escancarado, ele manda a gente falar. Ele traz a palavra, ele toca no seu coração. Você fica inquieto, sem conseguir agir quando a direção é de Deus. E ele escancara a porta. E outra coisa, porta que Deus abre, ninguém fecha. Caminho que Deus abre, ninguém coloca nada no meio. Não tem poder que possa limitar a ação do Pai quando a vontade é dele. Não tem recado que não chegue a você quando Deus manda. Não tem nada que limite a ação de Deus. Apenas você, dentro do seu livre-arbítrio, não querer receber a mensagem de Deus na sua vida. É só você que consegue limitar a ação de Deus. Por quê? Porque você pode não querer essa graça que ele derrame sobre a sua vida e esse poder de estar com ele na eternidade. Então é por isso que eu trago a nós essa reflexão hoje, né, em Romanos 6, 13, que completa essa palavra que nós estamos discorrendo sobre ela. E muito interessante essa carta de Romanos 6, 13, porque tem também, né, um ditadozinho hoje que está muito em voga, que diz que é meu corpo, minhas regras. Vamos ver o que Deus fala sobre isso e o que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 6, no versículo 13, sobre isso. Nem tampouco apresentei os vossos corpos ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros, o vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. E no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, mas não estáis debaixo da lei dos homens, mas debaixo da graça. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Enquanto o mundo vende que você é dono de si mesmo e que você é dono da sua direção e que você não pare, faça, conquiste, o seu corpo, você faz o que você quiser dele, Deus fala que é mentira. Deus fala que nós devemos render e entregar os nossos corpos para que Deus possa movimentar através de nós, para que Ele faça o seu reino, que você experimente o quão gostoso e agradável é viver sobre a face dessa terra, debaixo da direção de Deus, submisso à vontade do Pai. É nisso que nós temos aí a melhor forma de agradar a Deus, a essência da nossa adoração com os nossos corpos, com a nossa reverência, com a nossa rendição, sendo submissos a Deus. Faça esse exercício, busque diariamente. E não é nem pelo dia, é momentaneamente, 60 vezes durante o dia, 100 vezes durante o dia, 300 vezes durante o dia. Renda-se a Deus, lute contra a vontade da sua carne, lute contra a sua própria vontade e entregue na vontade de Deus. E é nessa oração que nós vamos entregar nossas vidas ao Pai, para que Ele nos ensine e nos traga sempre a presença do Seu Espírito Santo para nos moldar, para sermos rendidos e entregar a nossa vida a Ele completamente. Mais um momento da sua vida que você tem a oportunidade de entregar completamente sua vida a Deus e deixar essa vida que não te agrada,
que é onde você acha que você tem o domínio dela, mas que não está dando certo até hoje e que a partir de agora você quer que dê, mas debaixo da vontade do Pai. Então ore comigo e entregue sua vida completamente a Deus. Se você já entregou, entregue novamente, entregue todo dia. Se você não entregou, entregue agora e faça um voto de confiança com Deus. Se derrame nos braços do Pai e deixe Ele agir na sua vida. Amém? Vem comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é muito bom, Pai, é muito bom estudar a sua palavra. Na verdade, é fundamental, Senhor, porque é o alimento das nossas almas, é o alimento do nosso espírito, é onde temos, ó Pai, o poder de nos entregarmos a Ti e sermos realmente filhos criados e cuidados pelo Pai. Pai, o Senhor deixou tudo para nós, já está tudo escrito. O Seu Espírito Santo, através da Sua palavra, através desse podcast, chega a nós e nos instrui. O Senhor é amoroso, o Senhor coloca no nosso coração o desejo de falar de Ti e coloca no nosso coração, ó Pai, o mesmo sentimento que combina com todos. A Sua palavra, quando ela é a Sua palavra viva, ela não tem diferença onde ela é falada, mas ela fala e entra nos nossos corações. E nesse momento eu sinto a presença do Seu Espírito Santo falando conosco, Pai. Quem estiver escutando essa palavra, quem estiver podendo ter a oportunidade de viver rendido a Ti, submisso às Suas ordens e à Sua missão, Pai, tem algo maravilhoso a experimentar daqui para frente. E eu quero ter esse algo maravilhoso. Pai, eu quero ter esse algo maravilhoso junto a Ti, próximo da Sua presença, ligado na vontade do Seu Espírito e sendo um servo, ferramenta do Senhor dentro desse exército sobre a face da terra. Usa-me, Senhor, com as Suas mãos. Usa quem está aqui nos ouvindo agora com as Suas mãos. E, Pai, eu entrego essa vida que quer se render ao Senhor. Eu entrego essa vida ao Pai que quer se entregar a Ti nesse momento, que quer mudar essa rotina e não assumir mais a sua rota, mas entregar a Ti, ó Pai, a sua rota de vida. Pai, que o Senhor venha fazer um trabalho maravilhoso nessa vida, que o Senhor venha transformar, Senhor, e que esse Espírito possa se entregar completamente à vontade do Pai, não lutando mais contra as suas próprias vontades, por mais, Pai, que existam dificuldades, mas que ele entenda que só o Senhor pode ajudar ele a resolver esse problema. Só o Senhor pode ajudar ele a tirar ele dessa situação, mas o Senhor tem a sabedoria completa para que isso aconteça. Independente das nossas vontades, das nossas dificuldades, das nossas limitações, o Pai sempre sabe como tirar o seu filho daquela situação. O Pai tem a força para levantar o seu filho de uma queda. O Pai tem a condição de capacitar o seu filho para evoluir e continuar debaixo da vontade dele. E nós te louvamos por isso, Pai, porque entregamos as nossas vidas nas suas mãos, tendo a certeza de que o Senhor é um Pai cuidadoso e zeloso sobre as nossas vidas, não para dar o que queremos, mas para dar o que precisamos e nos forjar naquilo que o Senhor tem em direção para nós, em tudo aquilo que venhamos a fazer e colocar as nossas mãos. Eu te agradeço, Pai, e entrego as nossas vidas completamente a Ti, para a honra, glória e graça do Seu santo nome. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Senti muita presença de Deus durante essa palavra, esse ensinamento, e que a palavra dele venha sobre as nossas vidas, nos dando graça e vigor, confiança, para que possamos seguir debaixo da vontade do Pai. Deus abençoe a sua vida, continue te derramando muita graça, muita força, muito vigor espiritual, que é o que você e eu precisamos para poder dar sequência na nossa vida para a eternidade e estarmos na presença de Deus. Louva a Deus pela sua vida, agradeço por você estar aceitando essa palavra e nós nos encontramos nos próximos episódios do nosso podcast Falando de Deus. Um grande abraço e até lá.